Chegamos ao 7º e último episódio da série Business Owner, o papel mais crítico na agilidade de negócios. Hoje eu estou aqui não para ficar explicando modelos, falando de Business Owner, mas sim mostrar um caso em por que o Business Owner é tão importante para nós. E quando eu falo nós, eu falo os profissionais que atuam na consultoria da Súria Gestão Digital. Tá? Olha só. Ao longo desses últimos anos, muita gente vem nos procurando para implantar agilidade organizacional ou apoiar em projetos de transformação digital. O que a gente começou a observar e trabalhar muito ao longo desse caminho é que tanto agilidade quanto digital, transformação digital, são meios de se conquistar a tão cobiçada agilidade de negócios. Essa agilidade organizacional. E, mais uma vez, eu ainda acho que a agilidade organizacional é meio de se conquistar o grande fim que se espera. Não somente o foco no cliente, encantamento, crescimento exponencial sustentável. Crescimento exponencial verdadeiro, a partir sim de um foco na percepção de valor do cliente, em toda a cadeia logística, mas vamos lá, crescimento exponencial sustentável. O que isso tem a ver com Business Owner? Tem a ver o seguinte ponto, vamos lá. Primeiro, a gente começou a observar um monte de Agile Coaches nas organizações, que é louvável. Da época que eu comecei com métodos ágeis, lá no início dos anos 2000, não tinha nada disso. Os primeiros papéis que surgiram eram os Scrum Masters, e os Agile Coaches foram surgindo ao longo do caminho e foram tendo uma visão mais sistêmica, mas realmente ainda trabalhando com foco em processo e ferramentas. O que a gente viu nessa evolução é o despontar do papel do Product Owner e do Product Manager, ou seja, líderes de produto, seja na perspectiva de uma solução específica, como o PO acaba assumindo, ou o Product Manager, o gerente de produto, olhando um aspecto mais global e até mesmo botando um pé no negócio. Perfeito, mas ainda o modelo mental deles orientados a produto. Quando a gente fala em crescimento exponencial sustentável, a gente está falando de business, a gente está falando de negócios. E aí vem um ponto interessante, quando a gente fala de negócios e pega o pessoal de produto, existe uma relação linear, vamos ver se vocês concordam com o que eu vou dizer, a relação de linear em recurso-resultado. Vou fazer a seguinte analogia. Se eu tenho uma máquina que produz 100 peças por dia, se eu botar 2 máquinas, deve produzir 200 peças por dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque nunca se falou tanto em squads, em modelo Spotify, e eu vejo muitas organizações querendo criar mais squads, ponham mais squads dentro da sua estrutura, ou seja, times multidisciplinares, para tentar resolver problemas de forma linear. É engraçado, não sei se vocês percebem, mas salvo aqueles que realmente investem dinheiro, investem recursos para conquista de inovação, que aí ele não está querendo um retorno de investimento direto assim, ó, eu botei 100 mil aqui, eu quero saber quanto que você vai me dar de resultado com esses 100 mil. Cara, se é inovação, se eu estou fazendo experimentação e aprendendo, é difícil de calcular retorno de investimento curto prazo nesse cenário. Mas voltando aqui no ponto de squads em relação recurso-resultado. O que se vocês já viram em meus vídeos anteriores, principalmente na série Pure Care Model, recurso suporta a capacidade que irá gerar resultados. Então, squads, esses times multidisciplinares, são recursos de elevar a capacidade de aumento de desempenho, de inovação, de correr atrás de débitos técnicos, de garantir compliance, de atender requisitos regulatórios. E aí, diante de tudo isso, o que a gente viu? Como é que a gente conseguia passar essa mensagem para a alta gestão das empresas e dizer o seguinte: cadê o Business Owner? A gente começou a propor, ao invés de hubs, laboratórios e tudo, a gente começou a propor uma aceleradora de negócios. Então, o que vocês enxergam no mercado falando de hubs e labs, a gente começou a dizer o seguinte: vamos implantar uma estrutura apartada, focada, com dedicação para garantir o máximo de eficiência, eficácia e até geração de novas oportunidades, mas com foco em aceleração de negócios.
Porque se a gente está falando de business agility, agilidade de negócios, a gente quer falar de aceleração de negócios, crescimento exponencial, é acelerado. Então, vejam bem, o que eu vou estar resumindo aqui o modelo e eu vou mostrar alguns diagramas para vocês e deixar para download depois para quem quiser usar esse modelo como referência, mas é o modelo que a gente usa hoje em acelerar resultados nos nossos clientes e porque o papel do Business Owner é o mais crítico na agilidade de negócios. Olhem só, modelo de aceleradora de negócios da Surya Consulting. A gente tem 4 pilares essenciais aqui. O pilar da governança e mentoria, tá? Esse pilar da governança e mentoria, ele tem um modelo mental, que eu já expliquei várias vezes aqui nesse canal, em estrutura estratégica, que é resultados, ou seja, a perspectiva de negócios, é suportada pela perspectiva de produto. Então, vamos lá. Quem começa a analisar produtos sem entender a estratégia de negócios, eu acredito que tem um sério problema, uma grande chance de estar desalinhado. Ou seja, por mais que eu vá pensar em mínimo produto viável com foco no usuário, não necessariamente vai dar o melhor resultado para a organização, para as partes interessadas como um todo. Só o usuário não representa todo o meu negócio. Para mim é uma visão limitada em análise de negócio, análise de gestão de negócio. Então, o que a gente começa a colocar na aceleradora, que é a nossa proposta? Uma primeira raia, a cabeça da aceleração de negócios, é feita por profissionais de business, de negócios. Então observem, a gente espera que tenha um líder da aceleradora, tá, com foco em resultados e capacidades, que esse programa aqui, na realidade, programa de aceleração, ele é um portfólio de programas que eu estou mostrando 3 ali, o programa 1, o programa 2 e o programa 3. A gente tem recomendado esses 3 programas juntos porque a gente vê o seguinte, ó, ponto número 1, o programa com foco em core business. É aumento de desempenho? Sim, é mais eficiente, mais eficaz. Provavelmente até atendimento a questões de compliance, certo? Mas eu vou colocar compliance no segundo programa que vocês vão observar. O primeiro compliance, sim, é aumentar a performance, é nos tornarmos mais eficientes e mais eficazes no nosso core business, naquilo que a gente faz hoje, que é o nosso modelo de negócios. Para isso, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês passam pelo mesmo problema aí nas empresas de vocês. Vocês vão enxergar várias âncoras, vários impedimentos, vários bloqueadores, tá? Que são o que aqui? Ou até elementos que ameaçam a organização de vocês, que podem ser débitos técnicos, tá? Tecnológicos da organização, pode ser problemas de processos de negócio que estão defasados ou estão com regras mal definidas. Vocês têm incapacidades operacionais, incapacidades pessoais mesmo, não só na operação, mas na gestão e liderança. Então, o que a gente enxerga é o seguinte, o primeiro programa é foco na aceleração, e a aceleração tem muito de linearidade, tá? Só que a gente quer acelerar com uma velocidade bem maior do que a tradicional do crescimento orgânico. Porque se vocês estão investindo tudo que estão investindo numa transformação ágil digital e esperar crescimento orgânico, para mim não faz sentido algum para quem é de business. Então, olha só, o crescimento tem que ser maior que o orgânico. Então, o primeiro programa para nós é focado em crescimento ainda linear, mas com uma maior velocidade, acima do orgânico. Para isso, a gente tem que desatar as amarras, a gente tem que desatar as âncoras que nos impedem de fazer isso. Já dei os exemplos aqui de débito técnico, incapacidades, competências, gaps de competências, vamos ter que trabalhar nisso. E esse é o alvo do Behind Core Business, que é o programa de aceleração 2. E o terceiro programa de aceleração é o Beyond Core Business, é além do negócio atual, é aquele que tem a permissão de, como adoram dizer, pensar fora da caixa, é aquele que vai trabalhar lá no inovação, no ir além. Observem que essa estrutura acaba parecendo como se fosse um portfólio de investimento em fundos. Ou seja, eu não posso só investir em fundos ou em negócios
de renda fixa ou renda previsível, que é quando uma pessoa de negócio me diz assim, tá bom, eu te boto 500 mil aí nesse programa, mas eu quero saber quanto de retorno que você vai me dar. Ou seja, você está me dando que é altamente previsível o negócio, né? Quando eu falo do Behind Core Business, ou seja, estamos correndo atrás do tempo perdido, é custo de oportunidade, não é o quanto de retorno de investimento você vai me dar, é o quanto a gente vai deixar de perder por não ter capacidade de acelerar, permitir que o Core Business 1 aconteça. E o terceiro, eu já digo, é bem difícil de calcular retorno de investimento, porque vocês podem investir dinheiro em iniciativas que podem não dar retorno agora, mas outras podem dar. Então nós estamos falando realmente em experimentação, aprendizagem e inovação. E aqui já começa um baita desafio para quem tem a mentalidade tradicional. O que eu vou voltar para o Business Owner e falar aqui? Para a gente fazer tudo isso, a gente precisa de uma orquestração em nível de business. A gente precisa de uma alta gestão dando poder, empoderando alguém do negócio a cuidar da estratégia de transformação. Então esse alguém empoderando e garantindo os recursos necessários são os sponsors ali dos programas. A gente costuma recomendar um sponsor por programa, certo? E olha só, um business owner por programa, ou seja, ele passa a ser o líder do programa e o líder da governança até de negócios. Vocês vão observar, vou mostrar mais alguns elementos aqui, tipo na perspectiva de processo, a gente fala de Scrum for Business. Então, é um Scrum rodando em nível de negócios mesmo, com cadência semanal, mensal, trimestral, de avaliação de resultados, gaps de capacidade, revisão da estratégia e aprimoramento. O que lá no SAFe se fala em inspeção e adaptação, né? Reuniões de inspeção e adaptação. Muito bem, não me atendo muito aqui. O que a gente enxerga? Discurso de business para business. Então, o papel do Business Owner sendo treinado, capacitado e evoluindo ali nessas posições com tudo aquilo que eu falei nos outros episódios anteriores dessa série. Nas perspectivas para baixo, o que vocês enxergam? Uma perspectiva de produto focando em recursos e tecnologia. Vocês podem ver ali tipo Business Intelligence, inteligência artificial, Omnichannel, no caso de empresas de varejo ou outras áreas, arquitetura de sistemas, ou seja, a gente precisa de um líder técnico sendo mentor, sendo orquestrador, matricial, total cross com esses times, esses squads que estarão desenvolvendo suas soluções. Vejam bem, cada Product Owner é líder de uma solução que suporta uma estratégia de negócios. Aqui eu dei exemplo, não precisa ser assim, desse jeito, tá? Mas eu dou um exemplo de o Core Business aqui, que é o Programa de Aceleração 1, com somente um squad. Mas não necessariamente, ele poderia ter mais de um squad, como tem aqui no Programa de Aceleração 2. E mais ainda no Programa de Aceleração 3, que chega a um ponto que, a partir da complexidade dessa solução, eu posso sim ter um gerente de produto, orquestrando todas as soluções que estão sendo desenvolvidas ali embaixo. Só para encerrar, e não é meu alvo aqui, tá? Essa aceleradora, a gente defende também a presença forte do líder de processos, ou seja, esse profissional que trabalha na melhoria contínua, provavelmente um ou mais Agile Coaches aqui, com foco não somente na evolução de métricas, governança, questão de redução de variabilidade, no caso do Kanban, trabalhando muito forte com a melhoria evolutiva com o Kanban no nível da operação, mas dando suporte também a novas técnicas, ao desenvolvimento de mini produto viável na perspectiva de produto. E por fim, a gente entra com um líder de pessoas. A gente não está esperando que um consultor de gestão de pessoas, o conhecido HRBP, o Human Resources Business Partner, que esse HRBP aqui vá conseguir ser o responsável pela cultura digital, cultura ágil, liderança VUCA. Mas realmente eu tenho visto que estão surgindo profissionais no mercado que vieram de Agile Coaches, eram Agile Coaches e estão querendo se dedicar à gestão de pessoas. É louvável isso, eu acho muito legal. Já tenho conhecido profissionais dessa natureza que estão vindo para a área de gestão de pessoas para desenvolver o quê? A competência de atrair talentos, desenvolvê-los e liderá-los, tá? Ou seja, não são esses líderes que vão liderar os talentos, mas desenvolver a cultura dessa digital ágil e VUCA, liderança VUCA,
para que aconteça isso na organização. Então, olha só, se eu não tivesse o Business Owner nessa aceleradora, provavelmente eu ia ter um monte de squads dentro de um laboratório, dentro de um hub, todo mundo produzindo feature. Ou seja, eu nunca vi tanto quanto existe hoje um desejo desesperado por equipes de tecnologia entregando features como nunca se entregou anteriormente. Ou seja, essa transformação ágil digital se tornou o taylorismo hoje da nova economia. Ou seja, eu quero eficiência, eficiência, eficiência. Mesmo que eu vá entregar os ditos, entre aspas, MVPs, os mínimos produtos viáveis, que não sirvam para nada, ou seja, eles não eram nem mínimos nem viáveis. Se você não tiver um cara responsável pelo business, pelo retorno de investimento, pelo rollout, pela transformação do negócio, para mim vai continuar sendo um grande desperdício, um grande rasgar de dinheiro, um grande insatisfação, porque eu vejo que mesmo com os squads, essas estruturas todas, ainda existem profissionais sofrendo de estresse, tendo seus burnouts, saindo das empresas para abrirem suas empresas ou irem para outras, até startups, porque isso aqui tudo eu estou discutindo, não é para startup, né? A gente está falando até no momento da escalabilidade de uma startup pode aparecer, mas é para grandes organizações que precisam realmente fazer a transformação. A aceleração de negócios, o modelo de aceleradora de negócios para nós é forte por causa disso. Porque a gente acha muito difícil alguém de negócios conseguir focar realmente num projeto que tem senso de urgência, que tem muita oportunidade de ganho e eu fico consumido pela operação. Esse primeiro cara é o Business Owner junto com o Sponsor. A outra dupla que forma é o Business Owner com o Product Owner, tá? Que é trabalhando nas verdadeiras soluções que irão elevar as capacidades de crescimento exponencial sustentável das organizações. Esse é o meu case aqui que eu estava querendo mostrar para vocês e o quanto é importante o Business Owner para nós na vida da Surya Consulting e como a gente está formatando e desenvolvendo agora toda a formação para um Business Owner no mercado. A gente tem trabalhado com os nossos clientes nisso, mas em breve a gente pretende deixar disponível aí para vocês também. Quem desejar, entre em contato conosco, quiser falar mais sobre esse modelo da aceleradora, quiser falar sobre o papel do Business Owner, como que ele pode ser desenvolvido, estamos aqui à disposição, abertos, entre em contato, olha o link aqui embaixo no YouTube, aqui na descrição, para baixar esse modelo e fim da série e muito sucesso para vocês aí em toda a transformação ágil, digital, aceleração de negócios, exponencialização das empresas, crescimento para todos aí, tá? Um grande abraço e até a próxima série.